Olá, nossa aula hoje tem como objetivo discutir o efeito do financiamento na avaliação de um projeto. Então a ideia aqui é discutir como que o capital de terceiros acaba influenciando na determinação do valor presente líquido de um projeto. Nós temos três maneiras de apurar o valor presente de um projeto que tem financiamento, ou um projeto alavancado. Nós vamos olhar aqui vamos avaliar as três abordagens, as três metodologias, que a princípio, idealmente, elas devem nos levar à mesma conclusão. Isso nem sempre vai acontecer. Tá? Nas situações em que nós vamos investigar aqui, por alguns motivos que a gente vai discutir ao final, as três metodologias elas convergem para o mesmo valor. E são as metodologias de avaliação que vocês acabam encontrando em alguns livros textos de avaliação de projetos. A primeira abordagem, ela busca calcular o valor presente de um projeto sem financiamento, e aí então é feito um ajuste, adicionando ao cálculo do valor presente o benefício fiscal do financiamento. Benefício fiscal que nós já discutimos quando estudamos a estrutura de capital da firma e discutimos os modelos de Modigliani e Miller. A segunda abordagem, né, para cálculo do fluxo, do valor presente do fluxo, do fluxo de caixa projetado para o projeto. A segunda abordagem é a gente calcular o fluxo de caixa do capital próprio trazido a valor presente. E a terceira abordagem, ela parte do uso do custo médio ponderado de capital. Vamos então olhar cada uma dessas abordagens. Vamos começar com a primeira, né, que é o método do valor presente de um projeto não alavancado, de um projeto sem financiamento, feito então, na sequência, a correção desse VPL, do valor presente do projeto líquido, feita a correção com o benefício fiscal. Então, primeiro passo, a gente considera que o fluxo de caixa não alavancado do projeto. Usamos a taxa de desconto não alavancada, né, equivalente a um projeto não alavancado, isso é importante. Nós discutimos em estrutura de capital. E o último passo, nós ajustamos o valor presente líquido de um projeto não alavancado com o benefício fiscal da dívida. A melhor maneira de ver como funciona é fazermos aqui um exemplo. Imagine que no nosso projeto você tem uma receita de vendas de 1 milhão, despesas de 700 mil e um investimento de 1.300. Carga tributária de 34%, que incide sobre que seria imposto de renda e os tributos que incidem sobre o resultado operacional. A nossa taxa de um projeto não alavancado, R0. Então, essa é a taxa de um projeto não alavancado. A estrutura de financiamento, nós vamos usar para esse investimento, nós vamos usar 400 mil de capital de terceiros. E o custo da dívida, RB, é de 8%. Então, B é a nossa dívida, RB é o custo dessa dívida.
Vamos então montar aqui o nosso fluxo de caixa projetado. Ora, nós temos as vendas, subtraímos as despesas, encontramos o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Como é um projeto não alavancado, o imposto, o LAGIR, né, equivale ao nosso LAIR. Nessa circunstância, eu não estou ainda incorporando a dívida. Bom, se não tem dívida, como eu disse, essa é a primeira abordagem, é aquela que trabalha com o fluxo do projeto sem a dívida e depois, ao final, é feita uma correção. Então, perceba que eu vou aplicar os nossos 34% em cima do LAGIR. Logo, eu não tenho o benefício fiscal do endividamento aqui. Por quê? Porque eu estou, nessa metodologia, utilizando o valor presente líquido sem financiamento. Então, com isso, eu tenho um fluxo de caixa desse projeto sem dívida, 198 mil. Vamos imaginar que é uma perpetuidade. Em sendo uma perpetuidade, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor presente do fluxo de caixa projetado. Eu vou dividir, então, 198 mil por 15%. Tá? 198 mil, eu vou dividir por 15% e vou encontrar 1.320 milhões. 1.320 mil. Como o investimento é de 1.300, o valor presente líquido desse fluxo de caixa, desse projeto sem dívida, é de 20 mil. Como eu disse para vocês, nessa abordagem eu tenho agora que fazer uma correção. Tá? Uma correção em cima do benefício fiscal da dívida que nós já vimos na nossa aula de estrutura de capital, que o benefício fiscal é tributo, carga tributária que multiplica o valor da dívida. Então, o nosso projeto, o VPL líquido ajustado, o valor presente líquido ajustado, é o nosso valor presente líquido adicionado do benefício fiscal. Então, nós temos aqui o valor de 156 mil como o VPL. Então, na nossa primeira abordagem, nós supomos que o projeto, o VPL dele é calculado para um projeto sem dívidas. E depois, então, nós corrigimos o benefício fiscal, adicionando esse benefício fiscal, ajustando o valor presente líquido. E aí temos um valor presente líquido ajustado, no nosso exemplo, de 156 mil. Na segunda abordagem, nós vamos calcular o fluxo do capital próprio. Porque, veja, nessa segunda abordagem, parte do fluxo de caixa é utilizado para pagar os credores. Então, nós vamos sacar do fluxo do projeto as despesas com juros. E nesse caso, eu não vou mais fazer nenhuma correção. Por quê? Porque as despesas da dívida já vão ser consideradas na construção do fluxo de caixa projetado. Então, só que nesse caso, a taxa de desconto que eu vou usar não é mais aquela R0, não é mais a taxa de desconto de um projeto não alavancado. A taxa de desconto que eu vou usar é a taxa de desconto de um projeto alavancado. E aí, então, eu calculo o VPL utilizando o fluxo de caixa com as dívidas e descontando ele com a taxa de desconto de um projeto alavancado. Vamos voltar para o nosso exemplo.
nós tínhamos 1 milhão em vendas, 700 mil em custo de produtos vendidos, um investimento de 1.300, aqui são os mesmos dados que nós vimos há pouco. Então vamos construir aqui, ó, o vendas, despesas, só que agora nós, diferente do exemplo anterior, nós estamos abatendo as despesas com juros. E as nossas despesas com juros é 8% em cima do valor total da dívida. Então nós temos as despesas com juros, então 1 milhão menos 700 mil dá 300 mil, menos 32, 268 mil, que é o nosso LAIR, lucro antes do imposto de renda. Vamos aplicar a carga tributária de 34% e vamos encontrar aqui o nosso fluxo de caixa, já considerando as dívidas. Então esse fluxo de caixa é o que, em tese, vai apenas para os acionistas. Então, qual é o valor do negócio, né? Isso aqui é eu preciso do que nós encontramos na primeira abordagem. Eu preciso do resultado da primeira abordagem que nós vimos há pouco para poder fazer a conta da relação dívida sobre capital próprio. Por que isso? Porque eu vou precisar dessa relação para encontrar a taxa de desconto do projeto alavancado. Perceba, nós temos aqui a taxa de desconto R0. Eu calculei o fluxo de caixa de um projeto alavancado. Então a taxa de desconto que eu preciso usar é a taxa de desconto do projeto alavancado. Bom, só que para encontrar essa taxa de desconto de um projeto alavancado, eu preciso dessa razão aqui, ó. Eu preciso utilizar uma expressão, né, que nós já vimos quando discutimos estrutura de capital da firma e as proposições de Modigliani e Miller. Nós discutimos essa expressão, onde a taxa de desconto de um projeto alavancado é a taxa de desconto de um projeto não alavancado, corrigido pela alavancagem, certo? E essa correção da alavancagem é dívida sobre capital próprio, 1 menos carga tributária, que multiplica 1 menos carga tributária, que multiplica o diferencial entre o custo do capital próprio de um projeto não alavancado e o custo da dívida. Então a gente precisa aplicar essa expressão. Para aplicar essa expressão, eu já tenho R0, eu já tenho T, eu tenho R0, eu tenho RB, eu não tenho B sobre S ainda. E por que eu não tenho B sobre S ainda? Porque eu tenho B, que é o volume da dívida, mas eu não tenho S. Para encontrar o valor total, eu tenho que recorrer ao que nós encontramos na abordagem anterior. Tá? O valor do projeto é o valor presente líquido ajustado mais o investimento inicial. Então, volto aqui um pouco. Nós tínhamos encontrado que o valor presente ajustado é de 156 mil e que o investimento é de 1.300. Então, nós temos 1.300 mais 156 mil, eu tenho o valor total do projeto. Então, para usar essa segunda abordagem, eu estou precisando de alguns dados da primeira. Com isso, eu sei quem é B, que é a dívida, sei quem é o valor total, 1.456 menos 400 me dá 1.056.000. Ora, com S e com B, eu posso calcular a razão B sobre S, que deu 0,38. Aplicando nessa expressão, eu tenho que a taxa de desconto para o projeto alavancado é diferente dessa de cá. Ó. Era 15%, né? A taxa de desconto aumentou, 0,1675. Agora, então, ó, eu venho para o meu fluxo de caixa de um projeto com dívidas. Considero também que é uma perpetuidade. Divido 176 por 0,1675, porque é uma perpetuidade.
E eu encontro, ó, dividindo o fluxo por RS, né, aqui é nosso RS, eu encontro o valor presente do fluxo de caixa descontado, né? Ora, quem é o investimento? Nessa situação, o investimento que eu vou tirar aqui é só aquele que é feito com recurso próprio. Por quê? Porque eu já saquei aqui as despesas com terceiros. Então, o meu investimento é de 1.300 menos 400. E aí, eu tenho 1.056 menos 900, vai me dar o valor presente líquido, que, como eu disse, encontramos o mesmo valor presente líquido da abordagem anterior, que é de 156 mil também. Então, o mesmo valor da primeira abordagem. Na primeira abordagem, nós usamos um fluxo do projeto não alavancado, calculamos o VPL e fizemos o ajuste do benefício fiscal da dívida. Na segunda abordagem, nós projetamos o fluxo de caixa com o pagamento das despesas com juros da dívida e usamos como taxa de desconto a taxa de desconto de um projeto alavancado. Essa foi a nossa segunda abordagem. Vamos agora para a terceira abordagem, que utiliza o custo médio ponderado de capital, que já discutimos também em aula anterior. Fluxo de caixa calculado considerando o projeto não alavancado. Certo? Então, olha só. Como na primeira abordagem. Então, eu não considero as dívidas. E a taxa de desconto agora é o custo médio ponderado de capital. Então, eu vou calcular o VPL com o fluxo de caixa não alavancado e com o custo médio ponderado de capital. Nessa abordagem. Vamos ao exemplo. Os mesmos dados do problema anterior. 1 milhão em vendas, 700 mil em despesas, 1.300 de investimento. E a sequência aqui, o que a gente tem? Vendas, 1 milhão, despesa, temos o Lagir. Não tenho aqui as despesas com juros, tá? Não vou aplicar despesas com juros. Calculo o imposto de renda sobre o Lagir. E aqui eu tenho o fluxo de caixa do projeto sem dívida alguma, que é de 198 mil. Então esse seria o nosso fluxo de caixa livre, de 198 mil para pagar acionistas e credores. Quem é o meu custo médio ponderado de capital? Tá? Meu custo médio ponderado de capital, ele vai ser dado com S, que multiplica RS, mais B, que multiplica RB, corrigido do benefício da tributação, ou seja, eu estou corrigindo a taxa de juros do financiamento, né? E estou abatendo o benefício fiscal, tudo dividido por S mais B. Nós já calculamos todos esses elementos no slide anterior, né? Nós temos aqui, ó, BS com todos os elementos que a gente viu há pouco. Nós calculamos o custo médio ponderado do capital, que deu 0,1360. Com esse fluxo de caixa, considerando uma perpetuidade, eu vou dividir, né, esse fluxo constante por essa taxa e vou encontrar esse valor presente do fluxo de caixa projetado. Abatendo no investimento, eu calculo o valor presente líquido. Novamente, nós encontramos os mesmos 156 mil. 156 mil na segunda abordagem, 156 mil na primeira abordagem. As três abordagens, em tese, elas nos conduzem ao mesmo resultado. No entanto, se a gente parar para pensar um pouco,
a gente tem que tomar um pouco de cuidado na interpretação desse resultado. Para a gente chegar nesse resultado, nós trabalhamos apenas com perpetuidades, seja no caso da dívida, seja no caso do fluxo de caixa projetado. Então, essas coisas ajudaram a gente a encontrar o mesmo resultado. Isso não vai se repetir em qualquer outra situação. Mas o mais importante, na verdade, aqui é a gente perceber que nós temos 3 abordagens possíveis para chegar no valor presente líquido. É muito comum as pessoas se utilizarem do custo médio ponderado de capital como a métrica, como a abordagem para avaliar projetos, sabe? Muito comum. Lembrando que quando você usa o custo médio ponderado de capital, você tem que calcular o fluxo de caixa livre e, nesse caso, as despesas financeiras não entram. Por outro lado, se você utilizar essa abordagem, que é a abordagem que faz uso do financiamento, né, que inclui nos cálculos o financiamento, o meu fluxo de caixa aqui está considerando as despesas financeiras. E aí a taxa de desconto passa a ser a taxa de desconto do capital relacionada ao capital próprio, considerando um projeto alavancado. E na primeira abordagem, você usa o fluxo de caixa livre sem dívidas, usando uma taxa de desconto do projeto não alavancado, e em seguida você faz a correção do benefício fiscal da dívida. Bom, são essas 3 abordagens possíveis para a gente calcular o valor presente líquido de um projeto com financiamento. Obrigado, nós nos encontramos na sequência do nosso curso.